Amém. Graça e paz a todos, em nome de Jesus Cristo, que vão assistir pela live aí, tá? Não vai ser uma live, né? Vai ser é só um vídeo feito, né? Glória a Deus. O Mateus, que é o coordenador aqui, e dessa parte aí, vídeos, é o Mateus, em nome de Jesus. Amém? Abre a sua Bíblia lá no livro de Efésios, capítulo 1, e nós vamos direcionar a palavra de Deus aí, não só para a nossa igreja, mas também para as outras tantas igrejas, a igreja de Curitiba, a igreja de Goianésia, a igreja de Águas Lindóia e possivelmente a igreja lá em Mogi das Cruzes também. Possivelmente. Já nós chegamos no céu, não é? Faz aí. Já sobe. Que vai ser uma glória quando nós tivermos. Vou chegar para Deus e vou falar assim: você me dá uns 3 dias só dormindo. Você imagina? Terrível. Terrível. O irmão vem hoje na igreja e fala: o pastor não sabe nada, lá no céu nós não vai dormir. Mas eu precisava ter uns 3 dias só dormindo. Glória a Deus por isso. Vão orando, você que falou. Ore por nós, irmão. Ore por nós. Amanhã nós vamos estar na praça, né? Na Nova Serra Negra. Nós vamos estar lá e nós vamos botar nossa voz no mundo, né? Nós vamos botar nossa voz no mundo. Em outros lugares o pessoal está fazendo culto nas praças, a polícia está chegando. Para prender. Pode me prender, porque eu deixar de falar não deixo não. E alto. E falo alto. Em nome de Jesus Cristo. Jesus é a melhor coisa que uma pessoa pode ter. Eu aceitei Jesus faz 28 anos, para falar a verdade. Foi em 98 quando eu aceitei Jesus. Em 99, eu fui batizado nas águas em nome de Jesus Cristo. No ano 2000, logo no começo dos anos 2000, eu comecei a fazer a obra de Deus. E já se fazem 26 anos que eu faço a obra de Deus e 28 anos que eu estou na presença de Deus. E eu só tenho um arrependimento. O meu arrependimento é não ter conhecido Jesus antes, porque se eu tivesse conhecido Jesus antes, muita dificuldade na minha vida eu não teria passado. E eu explico rapidamente isso, porque existem dificuldades na nossa vida que não é que a gente tem que passar, tá? Mas faz parte da vida você passar, vamos por assim, que eu acho que fica um pouco mais explicado, ou pelo menos mais simples de entender. Mas existem coisas na vida que você só passa por erros e condutas erradas. E essas daí, elas podiam ter sido evitadas. Quando você não conhece o Senhor, você vai que vai. O que der na telha, você vai fazendo. Quando você conhece o Senhor, você já não faz o que dá na telha, porque você sabe que não resolve. E aí você evita muitos problemas. É isso que as pessoas não compreendem. Então, acho que aceitar Jesus é aceitar uma religião, e nunca foi isso. Nunca foi isso. Jesus nunca foi religião para ninguém, irmão. Nunca foi, nunca vai ser. Jesus é Deus em nós. A Bíblia fala que o anjo disse para Maria assim: e seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. É isso que diz a Bíblia. Então não tem nada de religioso no negócio. O negócio é assim, ó, é Deus em nós. Se é Ele que habita dentro de mim, Ele me guia em toda a verdade. E é dia a dia. E é dia a dia. Não é uma questão assim, ó, eu preciso me informar com alguém para mim saber o que eu devo fazer. Não. O Espírito de Deus que está dentro de você se move e fala. Então, dia após dia,
ele vai estar lá, ele vai falar, é para cá, é para lá. É isso que diz a palavra do Senhor. Então não tem nada de religioso no negócio. Tenha de obediência ao Espírito de Deus que habita dentro de mim e de você. Aí você fala, pastor, mas às vezes eu gosto de perguntar para o senhor, para algum obreiro, alguma coisa. Pode perguntar à vontade, nós estamos aqui para isso, para resolver, para ajudar, para orar junto. E isso não tem problema nenhum. Mas se você aprender a ouvir a voz do Espírito de Deus que está dentro de você, a conversa flui diferente na vida. E você vai perceber, e vou te falar isso, eu sei que aqui para a minha igreja eu já falei algumas vezes, eu não precisava falar de novo, mas eu vou falar de novo, né? Você vai perceber que assim que você anda numa relação íntima com o Espírito Santo, você vai perceber que muita dificuldade da sua vida poderia ter sido evitada. Muita coisa que aconteceu de ruim na sua vida poderia não ter acontecido. Aí você vai perceber uma coisa muito ruim, que você vai até se sentir um desconforto. Você vai falar, caramba, eu não precisava ter passado por isso. Eu não precisava ter passado por isso. Acreditava que era uma prova de Deus e na realidade não era prova de nada, era só erro e esse erro tinha uma consequência. Essa consequência eu estava vivendo. Se eu conhecesse Jesus, eu não faria isso. Dá para entender isso? Amém? Amém? Efésios capítulo 1, vamos lá? Nós vamos pegar do versículo 1, filhinha, você me ajuda? Hã? Amém. Aí, velho, eu pensei que você estava sem voz. Não. O que há? Tá tudo certo. Tá tudo certo? Tá. Vai lá então. Boa noite, paz do Senhor. Paz do Senhor. Efésios capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Amém. Graças a Deus. Então vamos de pouquinho em pouquinho, nós vamos fazer um apanhado geral disso aqui. Hoje nós vamos ter umas informações muito relevantes. Boa demais. O livro de Efésios é um livro muito instrutivo para nós que queremos andar no caminho do Senhor. Por mais que aqueles que estudem, fala que o versículo 1 e o versículo 2 é só uma saudação, mas na própria saudação do apóstolo nós aprendemos muita coisa com ele aqui. Vamos devagarzinho que nós vamos aprender do Senhor em nome de Jesus. Versículo 1 diz assim, Paulo, apóstolo do Senhor, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos que estão em Efésios, em Jesus Cristo. Então, duas informações eu tenho aqui, Ninguém vira servo do Senhor sem propósito. E o propósito é destinado por Deus. Então, primeiramente, vamos entender, desde o comecinho para a gente entender toda a estrutura do negócio. Você não veio ao mundo sem querer. Você não veio para o mundo de um acidente. Você não foi obra do acaso, como diziam os antigos. A verdade é que você só veio a existir porque Deus quis. Porque senão você não existiria. Dá para entender? Segunda coisa que, depois que eu entendo essa parte, a segunda coisa, Deus fez você vir ao mundo porque Ele quer algo de você. É a maneira mais fácil de falar isso. Deus tem um plano na sua vida. Você já não ouviu isso muitas vezes? Você já não ouviu isso? Deus tem um plano para você, Deus tem um plano para você. E a gente acha que isso é só uma forma de falar, né? Um jargão evangélico, né? Deus tem um plano na sua vida. Na verdade, Deus tem um plano na vida de todos. Todos. Aí você pode estar perguntando aí, mas na minha também, pastor? Na sua também. Mas para você ter a estrutura toda, Deus tem um plano na vida daquele que não está na igreja lá fora também.
Deus tem um plano na vida daqueles que estão em outras religiões lá. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Dá para entender que Deus ele não gosta mais de um do que dos outros. É que nós já decidimos por caminhar com Ele, os outros ainda não. Mas assim que uma pessoa decide caminhar com o Senhor, Ele quer que o plano dele seja executado. Assim que nós começamos a caminhar, né? Nós já estamos velhos já na igreja. Nós não aprendemos cedo, rapidamente, que a gente tinha que fazer algo para Deus. Rapidamente a gente aprende isso. Rapidamente, o que eu posso fazer? Se eu não sei fazer nada, pelo menos passar um pano na igreja, eu vou passar. Não era assim? Nós nunca aceitava ficar sem fazer nada para Deus. Você imagina, eu tenho um propósito na minha vida. Então a primeira coisa que se entende é que você não foi obra do acaso. Você veio a existir porque Deus quis que você existisse. E a partir desse momento, quando Deus decidiu que você viesse ao mundo, Ele já projetou o que você tinha que ser. É o plano que Deus tem para cada um de nós. Põe a mão no seu coração e fala assim: eu tenho um plano de Deus para mim. Então existe um plano de Deus para você. Existe um plano de Deus para você. Se você, ou quem está assistindo, está perguntando assim: pastor, mas eu não sei qual é o plano, isso é outra coisa. Isso é um problema a ser resolvido. Não é porque você não sabe do plano que Deus não tem. Deus tem o plano, é que você ainda não sabe. Como é que eu faço para saber? Não tem outro lugar, é só na oração. Vou dar um exemplo aqui, posso dar um exemplo? Você quer buscar a vontade de Deus para a sua vida, faz uma coisa que geralmente dá certo. Todas as vezes que eu vi pessoas fazendo isso, todas as vezes deu certo. 7 dias. Você pega 7 dias. Você se fecha no seu quarto sozinho e escuro. Sozinho e escuro. Escuro porque você não vê nada. Porque os olhos não podem ver. Por isso que a gente manda você fechar os olhos. Sabia disso ou não? Por isso que a gente fala: feche seus olhos. Você fecha os olhos, o que está na sua frente aqui, você já não vê mais nada. Quando você não vê mais esse mundo aqui, você só se liga no mundo espiritual. Dá para entender isso? Por que se fala? Então, vai para o seu quarto e se fecha sozinho. A primeira atitude que você tem que tomar: Senhor, se eu cometi algum erro, alguma falha, algum pecado, eu quero pedir perdão. E se tem alguma coisa escondida na minha vida, eu quero que o Senhor fale. Porque aprende uma coisa que eu vou lhe falar, bem rápido. Ninguém vai até o Senhor perguntar para Ele se está errado, se não quer se consertar. Ninguém faz isso. Quando a pessoa não quer se consertar, ela não vai. Se ela vai, ela já tem a intenção de fazer direito. Dá para entender o que eu falei? Deu para compreender eu falando? Aleluia. Então, primeiro dia, você entra na presença de Deus sozinho, escuro. Pode estar de joelho, pode não estar, não importa. Sozinho no quarto. E você fala para ele: Senhor, se eu cometi alguma falha, erro, pecado, qualquer coisa, e se tem alguma coisa encoberta que eu preciso saber, eu também quero saber. E você fica lá, o tempo que você achar conveniente, o tempo que você entender que você precisa ficar lá. Não vai ser 5 minutos, né? Você vai adiante. No segundo dia você faz a mesma coisa. Só que no segundo dia, em vez de você falar alguma coisa, você só fica quieto. Você entra lá, faz uma oração de 30 segundos. Senhor Deus, estou na sua presença e vou ficar em silêncio, que eu quero ouvir sua voz. E fique o tempo que você entender que você tem que ficar lá. Volto a repetir, que não seja 5 minutos, né? Porque as coisas de Deus não tem que ter falta de paciência, tem que ser paciencioso. Porque às vezes Deus fica calado para saber quanto tempo você fica. Segundo dia, no terceiro dia,
você já vai começar a sentir uma outra história dentro da sua vida. Mas você vai para o terceiro dia e você insiste com Deus no mesmo propósito do primeiro dia. Fala, Senhor, se existir alguma coisa encoberta, eu preciso saber. Gaste o tempo que você tiver que gastar ali. No quarto dia, insiste no propósito do segundo dia. Eu quero ouvir sua voz. No quinto dia, todos que vão fazer, se forem batizados pelo Espírito Santo, comece a oração adorando a Deus e falando em línguas. Gaste o tempo que você tiver que gastar. No sexto dia você faz o mesmo propósito e no sétimo dia você faz o mesmo propósito. Você vai saber como sua vida muda. Você vai saber o quanto você cresce espiritualmente. Porque a Bíblia tem um versículo que a gente repete muito, né? Buscar-me-eis e me achareis. Todas as vezes que você me buscar, de todo o vosso coração, serei achado de vós. Só que esse versículo não quer dizer, eu vou orar 5 minutos, 10 minutos ali, eu vou conseguir achar Deus. A Bíblia fala, por exemplo, que Daniel colocou a vida dele para ele não comer os manjares do rei. Por 21 dias ele jejuou por Israel. Então não era 21 horas, era 21 dias. Dá para entender isso? Então quem quer buscar mesmo está disposto a fazer. Você vai ver que no final desses 7 dias, por exemplo, você vai saber qual é o plano de Deus. Você não sabe o plano inteiro. Nunca ninguém sabe o plano inteiro. Porque Deus não deixa você saber o plano inteiro. Deus deixa você saber qual é os próximos passos. Ele espera que quando você estiver dando aqueles passos, você volte a buscar Ele para os outros. E aí você sempre vive na dependência dEle, que é isso que Ele quer. Dá para entender? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade não de homens, tá? Aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Para que eu preciso de um propósito na minha vida? Por causa de mim? Não. Porque a minha vida tem que ser canal de bênção para mim abençoar os outros. Não. E aqui, você me permite, pode ser que até saia um pouquinho da mensagem agora, mas você imagina que o cristão passa vários anos na igreja e não consegue ser canal de bênção nenhum dia. Nenhuma vez. Nunca uma palavra sai da boca dele para abençoar. Nunca uma palavra sai da boca dele para resolver um problema ali, sei lá, uma discussão, Nunca foi usado para nada. Você imagina que tem gente assim? Tem gente, irmão, que passou uma vida inteira e nunca ganharam uma alma para o Senhor. Uma alma sequer. Eu sou pastor faz muito tempo, né? Faz 18 anos. Se a pessoa for só assim, tá bom. Você está horrorizado comigo, não está? Que isso, pastor? O problema é que quando tem uns que não faz e atrapalha quem faz. Eu estava falando para os meninos nós vivemos numa guerra, né, espiritual, né? Não sei se eu falei aqui na igreja. Se eu não falei, eu vou falar. E se eu falei, você sorri e fala, eu não sabia, né? Me ajuda aí, né? Eu falei, nós estamos numa guerra. O pior é que na guerra tem um povo que perde a visão, né? Eles perdem a visão da guerra, né? E um cego com um fal na mão, com um fuzil na mão, é um perigo. Não é? O cara tá com o fuzil na mão aqui, ó, ele ceguinho. Ele não sabe se ele dá no inimigo, dá em você. Ele só aperta o gatilho e deixa sair bala. Cai todo mundo. O cego na trincheira é terrível. Esse é o que perdeu a visão. Esse já não sabe mais para onde vai. Aí começa a tirar. Aí ele está fazendo um negócio. Mas fazer desse jeito?
isso aqui não serve isso aqui. Você acha que Deus aceita isso aí? Você vê? Aí o irmão está lá pregando o evangelho, o cara está perdido. Aí está lá o irmão pregando o evangelho, vem um outro irmão que não tem nada a ver, nada com nada. Aí vem e atrapalha o irmão que está pregando. Não, a minha igreja é melhor que a dele. Que isso, cara? Esses eu acredito que os anjos de Deus iam falar assim, fica de ladinho ali, por favor. Para de perturbar aqui na frente, fica ali. Sabe? Então tem uns que nunca vão ganhar uma alma para o Senhor. E tem aqueles que atrapalham ainda. Minha mãe tinha um ditado, ela falava assim, muito ajuda quem não atrapalha, né? Se já não atrapalhar, já faz grande coisa. Não, você tem que olhar e falar assim, não, minha vida não vai ser para isso, não. A vontade de Deus para você não é atrapalhar a vida de ninguém, não. A vontade de Deus para a sua vida não é você ser pedra de tropeço para ninguém, não. Deus não quer que você perca a visão, não. Deus quer que você vá à frente. Deus quer que você ande adiante. Deus quer que sua família olhe para você, que é um homem, e fale assim, ó, eu tenho um pai que serve a Deus, ou eu tenho uma mãe que serve a Deus, ou os pais, quando olham para os filhos, falam assim, meus filhos servem ao Senhor. Dá para entender isso? É isso que Deus quer. É isso que Deus quer de verdade. Vai para o versículo 2, filhinha. A vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Sempre o apóstolo desejava para todos que eles tivessem uma vida de bênção. Quando se fala graça e paz, é a graça de Deus sobre nossas vidas e a paz do Senhor, que excede todo entendimento sobre nós. É por isso que eu aprendi, né, a saudar todas as vezes que eu subo no altar, é graça e paz. Eu desejo para você a graça de Deus e a paz de Deus que seja sobre sua vida. Amém? Quando a gente está em paz, a gente pensa direito. E se você pensa direito, você age direito. Se você agir direito, dificilmente você entra em enrosco. O problema é que tem muita gente que não gosta de parar e usar a massa cefálica, né? Não quer parar e analisar, falar, deixa eu ver se isso aqui que eu vou fazer tá certo, isso aqui que eu vou fazer tá errado. O pessoal não quer, já quer ir pelo coração mesmo, vai que vai, entendeu? E pelo coração você pode chatear. Pelas emoções, você pode chatear o coração das pessoas. Não faça isso, não. Que Paulo falava assim, que quando eles falarem de nós, mal de nós, que mintam. Que não seja verdade o que eles falam, né? Vamos lá, filha, 3. Entrando agora mesmo na mensagem, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ei, lê comigo de novo, só essa partezinha aqui, ó. Qual que está faltando para você? Todas foram dadas para você. Todas foram dadas, todas. Ele está nos agraciando com essa bênção. Olha só, deixa eu te explicar para você ter a estrutura. Ele não só salvou você do mal, mas também capacitou você a ter uma vida abençoada. Olha isso, se ele só fizesse a primeira parte, nós já tínhamos que ser grato a ele a vida toda. Dele nos salvar do inferno, de salvar das garras de Satanás. Mas não, ele não fez só isso. Olha o que diz a Bíblia, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Olha, isso é maravilhoso. Mas eu acho que ainda não ficou bem explicado, sinceramente, desculpa falar. Você já passou algum momento na sua vida que você precisou da fé e você não conseguiu? E naquele dia você ficou frustrado, não ficou?
Depende de mim, mas eu não consegui. E a verdade é que fica um sentimento dentro da gente assim, ó. Vê se eu estou mentindo. Fica um sentimento assim, ó. Tomara que não venha outro. Porque se vier eu vou ser derrotado de novo. Não fica esse sentimento? Lê aqui, ó. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas. Naquele dia ficou faltando nós ver isso aqui. Não, eu sou abençoado com todas as bênçãos espirituais. E fé é uma bênção espiritual. Fé não é uma bênção carnal. Não é você ganhar um salário maior, não é nada disso. Fé é uma bênção espiritual. É isso que precisa ser. Aí você lê um versículo desse e fala, pô, mas então eu tenho fé. Glória a Deus. Então eu consigo. E na realidade, fé, irmão, é fácil de ter. O difícil é combater a dúvida quando ela vem. O difícil é combater quando o diabo fala pra gente assim, não, mas quem é você? O difícil é combater quando chega à noite, por exemplo, onde um problema desse tamanho fica desse, fica ou não fica? À noite parece que tudo cresce. A noite é a época dele, né? A sombra, a escuridão, é onde ele consegue agir na escondida, né? Mas a Bíblia tem resposta para tudo. A Bíblia fala que a luz que alumia todo homem estava vindo ao mundo. Fala isso ou não fala? Essa luz habita em você ou não? Então pode ser uma escuridão muito grande, a luz brilha. Porque a Bíblia fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Isso dá para a gente ter uma noção. Onde abundou as trevas, superabunda a luz de Deus. Cresce mais. É só você crer. Na hora você creia, fala assim, eu creio que a luz está dentro de mim. Eu creio que Deus está dentro de mim. Você tem que falar e tem que falar. Enquanto você fala, a dúvida não consegue entrar. A dúvida só entra quando você se cala. E lembra se não foi assim. Você foi aplacado com a notícia, com a coisa que estava acontecendo, seja lá o que for que aconteceu, não sei o que é. E eu não estou falando de você, estou falando de mim, eu estou testemunhando a minha vida. Você ficou em silêncio. Você pode ver que você ficou em silêncio. Você ficou quieto. Você não quis abrir sua boca. Você não profetizou, você não falou, você não combateu. Você deixou uma voz só falar. Uma voz só falando, ela vira verdade. A Bíblia fala que o valente prevalece até que chegue um mais valente do que ele. Esse mais valente é Jesus. Esse mais valente é Jesus, é ele que tem que ser dito. Fala, mas Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus vai falar, Jesus vai combater. Você começa a falar, o negócio vai entrando dentro de você, é diferente. Como é que a luz vai brilhar se a gente fica com o interruptor fechado? Se você desligar ali, desliga aqui, não desliga? Aí eu vou falar, liga, você não vai ali. Liga, você não vai ali, como é que vai ter luz aqui? Você viu que precisa de uma ação sua para a luz brilhar. Por isso Jesus falou assim, eu sou a luz do mundo. Depois ele diz assim, vós sois a luz do mundo. Aleluia. Por quê? Porque eu vou estar em vocês. A luz está dentro de nós, é a luz que ilumina todo homem. É a luz que ilumina todo homem, mas essa luz como é que ela vai para fora? Como é que ela vai resplandecer se eu não falo nada? Como é que eu vou saber que você é um cristão? Como é que eu vou saber que você é um homem de Deus? Como é que eu vou saber se você sabe ensinar a palavra de Deus se você nunca abre a boca?
Assim é quando o inimigo vem nos atacar. Por isso que ele fala aqui, ó, todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Veio o ataque, mas vem também o espírito do homem unido ao espírito de Deus. A Bíblia fala, não sabes vós, que quando o que se ajunta ao espírito do Senhor faz um só espírito com ele. Ei, você acha que o Espírito Santo perde alguma coisa? Não perde. Só que isso tem que ser lembrado naquela hora, não é lembrado aqui, porque aqui é fácil de falar. E geralmente é assim tudo. Eu vou te preparar para uma guerra. Aí vem cá, Andréia, dou um revólver, uma arma na sua mão. Fala, atira lá. Pá, pá, você atira. O coração não está pressionado. Você não está em grande angústia, você não está com medo, está tudo certo, você está atirando lá, não é assim? Então estou te preparando, agora pega essa arma aqui mais forte. Aí você aprende até. É assim que funciona. Na guerra é outra história. Porque lá na hora de usar a arma, o coração está batendo. Na hora de usar a arma, você está com medo. Na hora, está tudo escuro. Quem está entendendo? Aí é nessa hora que você brilha. É nessa hora que você insiste e fala assim, não, se Deus está comigo, eu vou vencer aqui agora. Deus está comigo, eu vou vencer aqui agora. E não vai na minha onda, não, porque eu estou pregando. Eu não faço assim quando eu estou lá, não. Eu estou lá batendo um joelho no outro. Morrendo de medo, muitas das vezes até chorando. Porque às vezes, né, Alessandro, o cara vê a gente aqui e fala assim, o pastor é almão, né? Não, mas eu vou fazer a luz resplandecer. Eu vou fazer a luz resplandecer dentro de mim. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. 4. Posso ir, filha? Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, vamos analisar o propósito. Calma aí, você não pôs ali? Tá vendo? Tá vendo? Eu falo que ela atrapalha. Quando não é aquela lá, é esse aqui, ó. É as duas. Mas tá bom. Olha só. Às vezes a gente quer saber o plano. Olha só o início aqui, ó. Como também nos elegeu nele. Primeira coisa que você tem que saber para saber o plano de Deus na sua vida é que você está em Jesus. Aleluia. Mas ó, deixa eu falar direitinho para você entender tudo. Você não está em Jesus aqui na igreja. Você não está em Jesus só quando você ora. Você não está em Jesus só quando você está lendo Bíblia. Você foi colocado em Jesus. E a não ser que você não queira mais ficar em Jesus, a não ser que você opte, tenha a decisão de sair de Jesus, e não é uma decisão assim, facinho de se tomar, a não ser que você fale mesmo, eu não quero mais Jesus, não quero mais Jesus, a não ser que você tome essa decisão do mesmo jeito que você tomou para ser dele, você tem que tomar para não ser mais. A não ser que você faça isso, você está em Jesus 24 horas por dia. Por que, pastor, você está falando isso? Por uma coisa muito simples. Quando é de dia, parece que todos os problemas se resolvem. De dia vai que vai. Você está lá na ação, né? Você sabe que enquanto o dia não terminar, você ainda tem chance de resolver.
Seja um problema financeiro, seja um problema de saúde, seja o que é o problema que for. Você está durante o dia, você tem aquela firmeza que... mas chega à noite, você já percebe que não vai dar. Chega, mas vai anoitecendo, eu nem sei por que eu estou falando da noite tanto, Deus é que sabe, né? Mas vai anoitecendo e você vai começando a ver a falta de possibilidade. Porque o nosso mundo é assim. Para 7, 6, 7, 8 horas da noite, o comércio começa a fechar. As pessoas começam a se recolher para casa. Vai todo mundo dormir. Porque de noite, tirando um ou outro, dificilmente alguém trabalha. Você sabe que, eu lembro quando eu era pequenininho, deixa eu contar isso rapidinho. Eu nunca dormi direito, né? Nem quando eu era pequeno. Aí eu ficava vendo a televisão, não sei, é que a gente é velho já, né? Hoje não existe mais, né? Mas eu ficava assistindo a televisão até que a televisão terminasse a última propaganda. E na minha época, aparecia um negócio colorido assim, e fazia assim, ó. Quem é dessa época aqui? Olha lá. Não fazia isso a TV? Quando aquela buzininha aparecia, meu coração derretia. E eu pensava comigo assim, eu falava assim, até quem estava lá na televisão foi embora já. Agora eu estou sozinho de vez. Eu estou falando porque eu era pequenininho. Mas eu sei que isso acontece até hoje. Com muitas pessoas que quando vai anoitecendo, o coração vai começando a afligir. E eu preciso falar de novo. É nessa hora que a nossa boca funciona. É nessa hora que você começa a deixar a novelinha para você ir falar com o Senhor. É nessa hora que você começa a deixar aquela bobeirinha que você costuma fazer lá para ir falar com Deus. É nessa hora que você perde um pouco da sua vida para você ganhar ela às vezes. Às vezes, em muitos momentos, eu ganhei mais tempo de vida porque eu perdi tempo na presença de Deus. Isso é importante de falar. Pastor, mas o livro de Efésios não está falando isso. Eu sei que não está, mas eu preciso falar. 4, diz assim, lê o 4 para mim, vai, você já fez cara feia para mim porque você não leu. Está vendo como ela é mimada, né, irmão? Antes eu não deixo ela ler, ela emburra. Faz fusquinha. Vai lá. 4. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor. Põe a mão no seu coração de novo e fala assim, eu estou nele. Mas fala com fé, eu estou em Jesus. É isso que você é, você está nele, você é o corpo de Cristo. Não deixe isso fugir dos seus pensamentos. Porque a Bíblia fala assim, meu Deus, o senhor quer que eu fale isso mesmo? A Bíblia fala assim, ó, Deus não deu para nós espírito de covardia. Deixa eu explicar melhor. Você sabe o que é o espírito de covardia? Primeiro que você tem que saber que covardia é um espírito. A Bíblia fala que é um espírito. Então, se é um espírito, eu aceito ou não. Dá para entender? Não quero isso aí. Eu lá quero saber de outro espírito, eu quero o Espírito Santo. É para lá com qualquer outro, né? Essa é a primeira coisa, mas presta atenção nisso. Eu vou fazer um teatro para você entender. Como é que funciona no mundo espiritual? Pega uma criança, vai. Para mim, como eu já falei da criança, eu vou usar a criança de novo. A noite vai chegando,
a primeira coisa que a criança faz é se acovardar e ficar em silêncio. Porque ela não quer ser descoberta. Ela não quer ser achada. Aí vai vindo aquele perigo, ela vai se escondendo cada vez mais. Até que ela entende que ela não consegue ver. Eu me lembro de uma vez que o Moisés estava acordado até altas horas da noite, quando ele era pequeno, ele ficava, né? E eu gritei com ele, eu falei assim, se eu subir aí e você estiver acordado, você vai ver se eu não te arranco o couro. Tá bom. Eu subi, acho que eu subi meio, ele estava meio desarmado lá, como é que eu vou falar? Hã? Não estava dormindo, você estava acordado, a televisão estava lá em cima, aqui dormindo, como é que fala? Meio desavisado. Distraído! Essa é a palavra, distraído. Quando eu cheguei perto dele, eu falei, você está acordado? Ele fechou os olhos. Ele fechou os olhos. Aqui ele falou assim, se eu fecho os olhos, está no escuro, eu estou dormindo, né? Quer dizer, quando o perigo chegou, o que o cara vai fazer? Vai fechar, porque ele não quer que ninguém veja. É isso que é. Então, o perigo vai chegando, aquela criança só vai se diminuindo. E muitas vezes, espiritualmente, é assim que a gente age. É desse jeito que as pessoas agem. Vai chegando aquela parte dificultosa, o medo vai aplacando, vai dando um... Como é que eu chamo? Você que tratou um monte de gente com problema aí, que não vai dando um arrepio, um quente aqui, é um quente, não é arrepio. Ah, não é arrepio, é um quente assim, ó, pelas costas vem subindo assim, ó, você parece que aquilo vai tomando conta de você. É um medo, vai chegando, sabe? É nessa hora que você estica. Você não curva. Porque conforme você vai curvando, o teu cérebro vai entendendo que você tem que recolher. Você tem que se esconder, você tem que ir para baixo. Não. Endireita. Teu cérebro tem que entender que você está alerta, está de pé. Dá para entender? Aí começa a falar. Aí você começa a falar, em nome de Jesus, eu amo o meu Senhor. O meu Senhor anda comigo. Você já vai avisando que ele vai chegando e já vai falando. Ele tem fé lá. Ele está falando que Jesus está com ele. Está mesmo. Aí já vai ameaçando. Eu vou ensinar para vocês uma coisa. Vai ameaçando. Já vai falando, ó, os anjos de Deus que estão acampados ao meu redor aqui, ó. Já começa a desembanhar a espada. Porque se chegar perto aqui, você dá uma espadada nesse demônio. Esse bicho do inferno aqui, já dá logo uma cortada nele. Corta mesmo. Bota a lança para cima, faz o fogo descer e corta no fogo. É? Você já vai falando isso, você já vai vendo que dentro de você já começa a diminuir aquela sensação. Apesar de eu estar falando para você ficar rindo e tudo, mas o que eu estou falando para você é para você fazer de verdade. A Bíblia fala assim, está alguém entre vós aflito? Ore. Ore. Então a oração é uma das armas celestiais que ele nos deu. Aí nós vamos orar. Aí nós vamos falando com Deus. Ei, Senhor, eu quero fazer isso aqui. Eu quero amanhã de manhã, eu quero fazer isso. Já vem um irmão na sua cabeça e fala assim, ó, abençoa lá o irmão que está em Goianésia, lá em Curitiba, lá sei lá na onde. Abençoa aquele meu irmão que está trabalhando comigo, abençoa aquele outro. Você já começa, aí, você imagina que no mundo espiritual, aquilo em vez de você encolher no meio da escuridão, você começa a iluminar no meio da escuridão. Dá para entender? Graças a Deus. Lê o 5 para nós, para você não ficar de biquinho aí. Vai lá. 5. Nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade. Olha só. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Nós não éramos filhos. Mas a Bíblia diz assim, foi para isso que o Filho de Deus se manifestou. Para desfazer as obras do diabo.
A partir do momento que as obras do diabo são desfeitas, a gente enxerga Jesus. Enxergou Jesus, você quer ele. Querendo ele, você é colocado nele. Colocado nele, você agora é o Filho de Deus. Você é o corpo de Jesus. Você é o corpo de Jesus. E Jesus é a sua cabeça. Jesus é o guia da sua vida. É o que te leva para um lado e para o outro. É o que vai falar com você quando você está no culto, quando você está orando, quando você está lendo Bíblia, mas também quando você está lá naquele momento difícil. É ele que fala com você naquele problema que você tem que resolver. É ele que entra com você na luta. É ele que dá o poder para vencer. É ele que faz tudo. Tem que ser dito isso. Por quê, pastor? Porque senão, naquele momento, eu acho que eu estou só. Naquele momento eu acho que eu estou só. Então, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Nós somos enxertados, nós somos colocados em Cristo. Dá para entender isso? Para si mesmo. Para que Deus nos colocou em Jesus? Para ser dele. Aí vem a pergunta, filhinho. Se você tivesse um filho, você não tem ainda, mas vai ter, né? Em nome de Jesus. Esse ano ainda dá. Aleluia. Ah, glória a Deus. Olha lá, tá vendo? Já tá virando novela aqui, hein? Se seu filho ou sua filha necessitasse de você em algum momento, e fosse um momento difícil, o que você faria? Mas eu não quero perguntar isso, porque isso é o óbvio. O óbvio é assim, eu ajudaria. Você não falaria isso também? Ajudaria, isso é o óbvio. Mas como é que você ajudaria? De que jeito você ia socorrer o seu filho ou sua filha? Rapidamente? Você ia devagarzinho para ver se ela aguentava a bucha lá, a porrada lá que ela estava tomando? O que é? Como é que você iria? Como é que você se encaminha para aquele lado? Dá para entender? Como é que você caminharia se fosse seu filho, tia? Hein, tio? Como é que você se encaminharia se fosse seu filho, que estivesse num momento difícil ali? Você ia devagarzinho? Você imagina, você tem todo o poder para a destruição completa daquele mal. Você tem todo o poder, está tudo na sua mão. E seu filho está passando aquela necessidade, como é que você ia? Você sabe por que eu estou perguntando isso? Porque muitas das vezes a gente acha que Deus só trabalha aos 45 do segundo tempo, não é? Não é isso? Não parece isso? A gente acha que Deus vai chegar só quando não tem mais saída. Graças a Deus ele chegou, senão eu estava morto aqui. Ainda bem que ele não errou o caminho. Se erra o caminho, eu estava morto. Não dá a impressão que as pessoas entendem Jesus dessa forma? E não é. Não é. É que quando chega os 45 do segundo tempo, você pensa assim, eu não tenho mais saída. Ou é agora ou nunca. E muitas vezes esse agora ou nunca é que surge a fé e Deus se manifesta. Mas se você acreditar que no primeiro minuto de jogo ele já aparece para encerrar o jogo, ele vai estar lá. Porque assim como você crê, é assim que vai ser com você. Então tenta modificar a forma como você pensa, tenta modificar a forma como você entende a coisa. Fala, não, eu sei que antes de piorar tudo, Deus vai chegar e já vai resolver. Ponha isso no coração, porque se fosse você, você não chegaria rapidamente. Se fosse sua filha, você não ia chegar o mais rápido possível. E se tivesse o poder na sua mão, você não ia destruir aquele mal que está tentando destruir ela. E você não faria isso. E a Bíblia ainda fala assim, nós, em comparação a Deus, claro, somos maus, bom é Ele. E se seu filho lhe pedir pão, você não dá uma pedra para ele. Se ele lhe pedir um ovo, você não dá um escorpião.
Aí Jesus termina falando assim: quanto mais o vosso Pai que está no céu vos dará. Hã? Ora, então é nisso que eu tenho que firmar o meu coração. Lembra daquele dia difícil? Você se calou. Você ficou quieto. E você não foi feita para ficar quieta. Você não foi feito para ficar com a boca fechada. Se era para você ficar com a boca fechada, você não precisava de boca. Você não precisava de voz. Isaías 60 diz assim: levanta e resplandece. Levanta e resplandece. Por que fala isso, hein? A luz está dentro de você já foi colocado. A Bíblia fala que todas as bênçãos espirituais já foram dadas para você. Todas elas já foram colocadas na sua vida. Você acredita na Bíblia ou não? Então está em você isso, pronto. Agora você não esquece mais disso. Na hora do vamos ver, abra a boca. Abra a boca, começa a falar, em nome de Jesus, não vai chegar, não vai acontecer, em nome de Jesus. Está entendendo? Vamos para o último versículo, que é o 5. Não é o 5, é o 6. Vai lá. Eu falei que você é mimada, mas eu falei para o povo dar risada. Viu? Sim. Ela, se não dá desculpa para ela, já fica meio desorganizada ali. Versículo 6. Para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Deixa eu só falar uma coisa antes do versículo. Você sabe que eu fiquei sabendo? Que tem muitas igrejas agora que deixam o microfone na mão de alguém para ler a Bíblia, sabia? Você sabia disso? Não? Tem muitas igrejas agora que agora o pastor não lê mais a Bíblia, ele dá o microfone para a pessoa ler para ele, né? Uma deficiência minha, acabou que, né? As pessoas fazem também, né? E não é gostoso? Não é bom? Às vezes todo mundo participar. Glória a Deus, que todos que estão fazendo sejam abençoados. Você já leu, agora eu vou ler. Para o louvor da sua glória, para a sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado Jesus. Aleluia. Ele é meu amado. Eu amo mais Jesus do que todos. Eu amo mais Jesus do que qualquer coisa na minha vida. Eu estou no amado mesmo. Porque se eu estou no meu amado, pode ter certeza, eu vou sair para vencer, irmão. Eu vou sair para vencer em nome de Jesus. Deixa eu ler só o 5 e o 6 junto, para mim pegar só essa parte. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo a vontade dele. Qual era a vontade de Deus? 6. Para o louvor e glória da sua graça, para a gente louvar e engrandecer Deus. Lembra que a gente estava falando aqui? O louvor, a adoração ao Senhor é a respiração do Espírito. Então quando você louva, você engrandece Deus, o seu espírito começa a ficar ativo. Então muitas das vezes você não tem o que falar. Você não tem, às vezes foge da cabeça de falar, louve ao Senhor. Pastor, mas eu esqueço das músicas, tal, eu não sei. Louve a Deus com o que você tem. Eu te amo, Senhor, eu te adoro, o Senhor é o Deus da minha vida, sei lá. Escolhe as palavras e vai declarando seu amor ao Senhor. Quando você declara seu amor ao Senhor, dentro de você vai iluminando. Amém? Amém. Eu quero agradecer a oportunidade que me foi dada de eu pregar a palavra de Deus na sexta-feira. E se eu tiver oportunidades mais à frente, eu vou continuar esse texto de Efésios, tem tanta coisa boa. Leia Efésios
o capítulo 1, do versículo 15 em diante. Se você ler o capítulo 1 de Efésios inteiro, leia na sua casa. Do 15 em diante vai falar qual é o propósito que nós temos com Deus. Vai falar de Jesus à destra de Deus. Por que Jesus está à destra de Deus? Aí o apóstolo Paulo vai explicar que quem está à destra de Deus somos nós. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. E você sabe como ele fala? Até que coloque teus inimigos por estrado de seus pés. Até que todas essas coisas vão ser vencidas em nome de Jesus. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Eu espero que essa palavra tenha falado com você, tenha falado com os irmãos que vão ouvir. Não é uma palavra que, mostrei para o Mateus já, mas faz 3 meses que está marcado aqui para mim pregar essa palavra. E glória a Deus, Deus providenciou a hora que Ele quis, né? Ele sabe de todas as coisas, é Ele que faz tudo em todos. Agora a igreja me ajuda. Amém? Amém. Antes da gente orar, se você estiver passando por alguma dessas coisas que eu falei hoje, e a gente quando está pregando aqui, muitas vezes a gente não sabe o porquê que está falando, né? Deus sabe. Eu vou por dedução, e não porque Deus me falou no meu coração alguma coisa. Por dedução, eu acredito que se Deus me levou para falar desse sentimento da noite, e quem sabe depressão, síndrome do pânico, ansiedade, quem sabe não é essa situação que precisa ser dita, né? Então, se caso você tiver com depressão, se caso você tiver com ansiedade, síndrome do pânico, às vezes tem um medo excessivo, né? Tem um medo congelador, né? Um medo que não deixa você ir adiante. Esse medo que não tem nome, isso aí? Medo que paralisa. Então, medo que paralisa, medo do futuro. Às vezes você tem dentro de você alguma coisa que foi colocado na sua vida, né? Por exemplo, você vai passar por isso, sei lá, e você carrega isso dentro de você. Se isso está acontecendo, eu deduzo que Deus quer te tirar daí. Porque senão Ele não ia falar. Deus não fala sem propósito. Deus não fala à toa. A gente já está muito velho de igreja para saber que Deus só abre a boca dele para resolver. Então, se Deus falou ao teu coração, eu vou fazer a oração agora, e não importa a hora que você fizer, né? A hora que você estiver fazendo essa oração, Deus vai estar lá. E Deus vai libertar você disso. Pode fazer com fé, mas levanta mesmo. Levanta mesmo. Faça a oração de verdade. Fala, a luz de Deus habita dentro de mim. Não deixa passar, não. E creia naquilo que você está falando. Eu tenho certeza que a tua fé vai te levar à vitória em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai Santo, maravilhoso e eterno. Nós como igreja, Pai, como sabedores do que estamos fazendo aqui, porque o Senhor está nos conduzindo. Eu não sei o que tem acontecido na vida desse meu irmão, na vida dessa minha irmã, Pai. Eu sei, meu Deus, que se o Senhor nos convocou aqui hoje, é porque nós temos autoridade, o Senhor nos deu autoridade e poder para que a gente ministrasse, meu Deus, essa bênção na vida desses irmãos. Em o nome de Jesus Cristo, aonde existir uma depressão, síndrome do pânico, ansiedade, tristeza,
preocupação excessiva, aonde existir um estresse muito grande, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos começar a abrir a nossa boca, e nós aqui da igreja vamos ajudar. Nós todos vamos começar a falar, a abrir a nossa boca, para que a coisa aconteça, não só aqui em nós, mas onde você está também, aonde você está, vai começar a brilhar agora a luz do Senhor dentro do seu coração, e você vai começar a sentir dentro de você o Espírito de Deus, a luz do Senhor dentro de você, em nome de Jesus. Fale para agora, nesse momento, fale em nome de Jesus, essa tristeza não vai chegar, em nome de Jesus, esse mal não vai chegar na minha vida, eu vou vencer, eu vou ter uma noite maravilhosa, eu vou dormir, eu vou ficar na presença de Deus, do começo até o fim, em nome de Jesus, em nome do Senhor, todo mal saia, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que o Senhor Jesus faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor Jesus levante o rosto dele sobre ti e te dê a paz, e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Os que estão aqui